Doutora Niara Elion. Antes de começarmos, é importante deixar claro: esta é uma simulação fictícia criada apenas para fins de entretenimento. Bruno Charles. Hoje falaremos sobre algo fundamental: elementos. Matéria em sua forma mais pura. Alguns deles carregam características únicas: instabilidade, energia e comportamento imprevisível. Elementos como urânio, césio e outros materiais sensíveis, eles não possuem intenção, mas possuem potencial. E esse potencial depende exclusivamente de como é compreendido e controlado. Agora me diga, existe um limite real, um freio para o avanço e utilização desses elementos? Ou o conhecimento humano sempre encontra uma forma de ultrapassar qualquer barreira? Bruno Charles. A ciência é, sem dúvida, uma das maiores forças de transformação da humanidade. Ela impulsiona descobertas, redefine limites e constantemente nos leva além do que antes parecia impossível. Mas nem todo avanço é totalmente compreendido em sua totalidade, e nem tudo que pode ser explorado é explorado na mesma intensidade. Existem elementos na própria natureza que já carregam instabilidade em sua essência. E existem também aqueles que são manipulados em laboratório para diferentes finalidades. E como em tudo existe dualidade, o mesmo conhecimento que permite avanço também revela limites. A ideia de um freio não é impossível, mas também não é simples. Quando falamos de elementos radioativos, estamos lidando com estruturas fundamentais da matéria. O núcleo, o equilíbrio entre suas partículas, e a forma como essa estrutura se mantém estável ou não. Teoricamente, qualquer alteração nesse equilíbrio poderia modificar o comportamento do elemento, reduzir instabilidade, buscar uma configuração mais estável ou até minimizar seus efeitos. Mas esse tipo de controle exige um nível de compreensão e domínio que ainda está além da capacidade prática atual. A resposta pode estar justamente nos fundamentos mais básicos, naquilo que a ciência estuda profundamente, mas ainda não domina completamente. Porque entender não é o mesmo que controlar. E talvez o maior limite da ciência hoje não seja a falta de conhecimento, mas a distância entre saber que algo é possível e tornar isso viável. Dr. Niara Elion. Interessante. Você reconhece o potencial, mas também reconhece o limite. Isso nos coloca em um ponto delicado. Se a teoria sugere que a estabilidade pode ser alterada, então o problema não é a possibilidade, é a capacidade. E capacidade, como sabemos, evolui com o tempo. Então me diga, esse freio que você menciona é realmente um limite da natureza ou apenas uma limitação temporária do próprio ser humano? Porque existe uma diferença importante entre algo que não pode ser feito e algo que ainda não conseguimos fazer. E a história da ciência tem um padrão claro. O que hoje parece inalcançável, amanhã se torna inevitável. Então a pergunta final é simples: estamos lidando com um limite real ou apenas com um atraso na nossa própria capacidade de controle? Vamos por partes. Na própria natureza, os elementos seguem um caminho de transformação. Alguns são estáveis, outros não. E os instáveis tendem, com o tempo, a buscar estados mais estáveis. Não por escolha, mas por comportamento físico do próprio núcleo. Quando o ser humano intervém, ele não cria algo do zero. Ele altera esse equilíbrio. No caso de materiais como o urânio, o que se faz é modificar a composição isotópica, alterando a probabilidade de certos processos nucleares ocorrerem. Ou seja, não é apenas uma mudança superficial, é uma alteração no comportamento interno da matéria. E isso naturalmente aumenta a instabilidade e o potencial energético envolvido. Agora, sobre o freio, se existe um processo que aumenta a instabilidade, é lógico imaginar que, em teoria, poderia existir um caminho inverso. Não como uma simples reversão, mas como uma tentativa de conduzir o sistema novamente a um estado mais estável.
Isso não seria uma ação direta e simples, mas um processo extremamente complexo, baseado em compreensão profunda de interações nucleares, equilíbrio entre partículas e probabilidades físicas. Porque o núcleo não é um sistema estático. Ele é dinâmico, regido por forças fundamentais. E qualquer tentativa de interferência exige precisão quase absoluta. A ideia de reduzir o excesso ou reorganizar essa estrutura não é absurda do ponto de vista teórico, mas esbarra em um ponto essencial. Entender o sistema não significa controlá-lo com facilidade. E é exatamente aí que está o verdadeiro limite atual. A ciência já consegue provocar instabilidade, mas ainda não domina plenamente os caminhos para restaurar estabilidade de forma controlada. E talvez o maior desafio não seja criar energia, mas aprender a silenciá-la. Interessante. Você fala em compreender, em intervir e até em conduzir a matéria a um estado mais estável. Mas isso nos leva a um ponto mais profundo. Se o ser humano já é capaz de alterar o equilíbrio natural, mesmo que de forma limitada, então a questão deixa de ser técnica e passa a ser responsabilidade, porque não estamos mais falando apenas de descobrir, mas de decidir. Até onde devemos ir? Então me diga, se um dia alcançarmos esse nível de controle, onde não apenas provocamos instabilidade, mas também conseguimos neutralizá-la, quem define os limites? A ciência ou quem está por trás dela? No final, a ciência não define limites. Ela expande possibilidades. Os limites sempre vieram e sempre virão de quem a utiliza. Porque o conhecimento por si só não tem direção. Ele apenas existe. O que define seu uso é a consciência humana. Mas essa consciência não é isolada. Ela é influenciada por interesses, por contexto e por quem sustenta o avanço. A ciência também carrega uma dimensão política. Ela depende de investimento, de direcionamento e de intenção. E muitas vezes, quem financia também influencia o caminho que será seguido. Por isso, essa não é uma pergunta simples. Não existe uma única resposta. O limite não está apenas na capacidade técnica, mas na finalidade, nas decisões e nas pessoas envolvidas. E até mesmo no momento histórico em que essas decisões são tomadas. Se um dia alcançarmos esse nível de controle, não estaremos apenas lidando com matéria, mas com poder. E poder sem critério não cria equilíbrio, cria risco. Então, no final, não será a ciência que vai definir até onde iremos, mas sim quem decide usá-la e para quê.